Graça e paz, meus irmãos, é uma alegria para mim estar aqui com vocês novamente para falar, dar continuidade ao que a gente já vem tratando, né, das práticas devocionais. Eu não estou com muita estrutura aqui, eu estou sentado numa cadeira de praia, então para ninguém ficar com dúvidas, eu já estou mostrando logo aqui no começo. Mas o importante é hoje nós estarmos aqui para pensar e refletir sobre um tema que é essencial para a vida cristã, né? A prática devocional da restauração. Geralmente, quando a gente fala de restauração no âmbito do cristianismo, a gente pensa em vidas destruídas por pecado sexual, por vícios, por drogas, enfim. Mas hoje a ideia é a gente olhar que existem muitos aspectos onde a gente, sem perceber, vai permitindo que o pecado entre e a gente precisa de restauração nessas áreas também, né? A Bíblia ela apresenta Deus como um oleiro, né? Lá em Jeremias 18, a gente tem essa figura de Deus como um oleiro soberano e nós como barro nas mãos do oleiro, né? O Jeremias, o profeta, ele descreve o vaso que se quebrou, mas que foi refeito segundo o querer e as mãos do oleiro, né? E esse é o retrato do nosso coração, o retrato da nossa vida, da nossa caminhada, né? Vasos quebrados que foram destruídos pelo pecado, pela apatia espiritual, pelo cansaço espiritual, pelas circunstâncias da vida, pelas quedas da vida em que mexe com a nossa confiança em Deus, mas que para cada uma dessas situações nós podemos ser refeitos quando nós nos submetemos à mão de Deus, né? A bondade, a graça de Deus sobre nós, né? O Tim Keller ele tem uma frase que eu gosto muito que ele dizia que o evangelho não é o ABC da fé. O evangelho é a fé de A até Z. Né? E ele trabalha, né, essa ideia de que Deus não só nos salva no início, mas que Ele nos sustenta e que Ele nos restaura a cada dia. Essa ideia da santidade e da restauração de quando vacilamos, de quando caímos, ela está presente em todo o Evangelho, né? O Stott ele também trabalha muito essa ideia, né, o Joe Stott, de que a restauração é uma obra contínua de Deus em trazer de volta os seus filhos, porque ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele é aquele pastor que busca a ovelha perdida, né? A gente tem essa ideia em Lucas 15. Eu convido vocês, inclusive, a lerem o capítulo de Lucas 15, né? Que trata daquelas três situações de condições que precisam de restauração, né? A dracma perdida, a moeda que foi perdida e que precisa ser restaurada a sua dona. A ovelha que foi perdida e que precisa ser restaurada ao aprisco. E os dois filhos perdidos, né? A parábola do filho pródigo, a mais famosa ali de Lucas 15, mas que mostra esses dois filhos que estão perdidos e que precisam ser restaurados ao coração do pai, né? O reverendo Elben, quando ele começa a trabalhar esse capítulo no livro, ele elege, vamos dizer assim, quatro pilares, eu vou colocar dessa forma, de possíveis quedas que nós temos, né? São quatro perdas, ele trata sobre esse aspecto de perdas comuns. E a primeira, e aqui não tem ordem de hierarquia, tá, gente, ou de grandeza, mas a primeira que ele trabalha é a perda do primeiro amor. A gente tem lá em Apocalipse 2, se você se lembra, né? Em Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos, a gente tem as cartas às 7 igrejas, né? As cartas de Cristo, já ressurreto, já no controle de todas as coisas, no alto sublime trono, enviando carta às 7 igrejas, a totalidade das igrejas, enviando a carta dele a nós. E no capítulo 2, lá no versículo 4, Jesus fala à igreja de Éfeso que o que ele tem contra a igreja de Éfeso é que ela perdeu o seu primeiro amor, né? Era uma igreja que tinha ortodoxia, que tinha boa teologia, que era zelosa pela palavra de Deus. Era uma igreja que, quando você olha, no primeiro olhar é uma igreja viva, mas que Cristo fala: eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. O coração de vocês está frio, né? Isso nos mostra que a verdade sem amor,
a doutrina, o conhecimento teológico sem amor, ele é incompleto, ele é vazio em si mesmo, né? O próprio Stott, ele trabalha uma frase que eu gosto muito, que uma ortodoxia, e aqui a gente pode traduzir por teologia, conhecimento, rigor na fé, profundidade bíblica, tudo isso sem o fogo do Espírito Santo, sem esse primeiro amor, é como uma lâmpada sem energia, ela não serve para nada. Então, muitas vezes a gente precisa ser restaurado no nosso primeiro amor, voltar àquela condição de querer a presença de Deus, de querer orar, de querer buscar. E a gente pode pedir isso em oração, pedir para que Deus nos restaure o primeiro amor, né? A segunda perda que o reverendo Elben trabalha é a perda das obrigações morais, né? Eu gosto de reforçar isso. O evangelho, ele não está restrito às nossas obrigações morais, às nossas condições morais. Ele não é só moralidade, mas ele contém também as regras morais, e isso desde o Antigo Testamento quanto no Novo também, né? O apóstolo Paulo trabalha muito as questões morais, né? Lá em Gálatas ele fala que quando nós cedemos às obras da carne, nós nos afastamos do fruto do Espírito. É natural, é um processo que não existe como você ceder às obras da carne e desenvolver os frutos do Espírito. É uma contradição em termos, né? O apóstolo Paulo, ele fala também lá em Romanos 12, né? Aquele versículo que é super conhecido assim: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente, né? Metanoia. Esse processo de não aceitar as condições morais que o mundo vai colocar sobre nós. Não aceitar aqueles pequenos subornos de dia a dia, aquelas pequenas tentações do dia a dia, para que a gente permita que esse nosso eixo moral comece a ceder. São nas pequenas coisas, nas piadinhas, nos olhares, nas coisas que nós assistimos, nas coisas que nós consumimos, né? A gente vai perdendo, baixando a nossa régua moral, e aí quando a gente percebe, a gente já caiu. Então é muito importante a gente estar atento e pedir para que Deus nos dê essa capacidade, que Ele restaure em nós essa capacidade de olhar com moralidade, não por uma moralidade única, exclusivamente comportamental, para que a gente seja o bonzão e que a gente não seja pego em nada, que não seja uma moralidade religiosa, mas que seja uma moralidade piedosa, uma moral que segue os padrões porque Cristo deseja que nós sigamos dessa forma e porque nós queremos agradar o nosso mestre e que nós tenhamos condições de cuidar daqueles que ainda não são fortes nessa área, né? A terceira perda que ele trabalha é a perda da pureza doutrinária, né? Lá em João 1,14, o apóstolo ele afirma que o verbo se fez carne. Mas quando a gente relativiza a palavra de Deus, né, nós nos afastamos da centralidade de Cristo e naturalmente dessa pureza doutrinária. E você vai percebendo que as coisas elas vão se entrelaçando, né? Às vezes as perdas morais elas se dão por conta da gente estar distante da palavra, por a gente estar distante da pureza doutrinária, como o reverendo Elben fala, né? O Keller, ele trabalha muito a ideia da idolatria e de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? E é muito fácil a gente colocar coisas como ídolos na nossa vida e se esquecendo dos princípios de Deus. E é por isso que a gente precisa ser restaurado a palavra, a busca por Deus e a pureza doutrinária, né? E o que ele trabalha em quarto ponto é a perda do senso de dependência de Deus. Isso é tão forte, né, gente? Porque a gente quer ter o controle das coisas o tempo todo, né?
O próprio Jesus falou que sem ele a gente não pode fazer nada. E isso ele falou, ele humano, né? Ele na sua forma humana, totalmente homem, 100% Deus. Mas ele declarou que sem mim nada vocês podem fazer, né? E a autossuficiência é um dos pecados mais sutis, porque a autossuficiência nos leva a acreditar que nós somos fortes, que nós podemos, pelas nossas próprias capacidades, pela nossa própria força, e quando na verdade nós somos fracos, né? O apóstolo Paulo fala isso. Então, ele trabalha esses 4 eixos de perdas do nosso dia a dia que a gente vai permitindo que as coisas comecem a se corroer, sabe? Aquela ideia da ferrugem que vai corroendo por dentro, né? E a gente precisa se atentar a isso e buscar restauração nesses aspectos, né? E aí tá a boa notícia, né? A capacidade de Deus de nos restaurar, não importando qual o tamanho da nossa queda. A restauração ela é sempre possível, porque a restauração em Deus ela não se baseia em nós, mas no próprio caráter de Deus. E ele declarou, ele falou, né, que ele cuidaria da gente, né? Ele é o Deus que restaura o físico, ele trabalhou questões físicas nos evangelhos o tempo inteiro, restaurando, dando cura, dando saúde, mas ele restaura o espiritual também, né? Em Cristo nós somos justificados, nós somos santificados e nele nós somos glorificados, né? Nós somos justificados por Deus, ou seja, não é o nosso mérito, mas nós somos transformados em justos a partir do olhar e da mão de Cristo se estendendo sobre nós. Nós somos santificados nesse processo de dia a dia, de buscar a Ele, e nele nós seremos glorificados um dia. Então não depende nada da gente. Ele vai nos restaurar. É só a gente querer, é só a gente buscar, né? Tem em Neemias tem um texto que eu acho lindo. Eu falei algumas vezes no louvor isso, né? Lá em Neemias 2, quando o culto é restaurado, quando os muros foram restaurados, quando o templo tá erguido novamente, eles vão restaurar o culto a Israel, né? Porque o culto é a vida diante de Deus, e eles tinham perdido esse aspecto. Então a gente precisa olhar para esse texto e falar: onde que eu preciso restaurar o culto na minha vida? Não existe mais o templo, mas o templo agora é a vida. O meu corpo é templo e a minha vida é culto. E onde eu preciso restaurar o culto e a adoração a Deus na minha vida, pensando nesses aspectos que a gente trabalhou, né? E ele vai trazer a restauração final, né, de todas as coisas, que a gente sabe que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai extirpir. A Mari, se ver esse vídeo, ela não vai gostar da palavra aqui que eu usei, né? Ele vai tirar o pecado do mundo, ele vai transformar esse mundo numa nova criação, um novo céus e uma nova terra, né? Então a gente precisa se lembrar que ele vai restaurar todas as coisas, não só a nossa vida, mas ele vai restaurar todas as coisas, né? Se a gente acha que o nosso pecado é muito grande, a salvação ela é maior, a salvação é mais ampla do que a queda, né? E é por isso que a gente tem o texto que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Onde o pecado destruiu, a graça reconstrói com alicerces mais fortes e profundos, né? E a gente tem 2 exemplos bíblicos muito clássicos sobre a restauração, né? A gente tem Davi, que caiu em adultério, toda aquela parábola que o profeta Natan fala para ele lá em 2 Samuel, né? Ele cai em adultério, depois ele se torna um homicida. Mas lá no Salmo 51 a gente tem o coração contrito de Davi falando: cria em mim, ó Deus, um coração puro, restaura em mim um espírito reto, né?
não é só um arrependimento, mas é uma dependência da graça, uma noção da dependência dessa graça e dessa restauração, né? E o evangelho, ele sempre vai apontar que nós somos o pior dos pecadores, né? Por isso que eu sempre falo que eu sou pecador, safado, sujo e sem vergonha, né? Mas Cristo recebeu o pior de nós na cruz e morreu com ele. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a gente precisa ser lembrado desses aspectos, que não existe pecado, não existe queda que não possa ser restaurada em Cristo, né? E a gente tem o exemplo clássico de Pedro, que nega 3 vezes, né? Aquele cara que caminhou com Jesus o tempo todo. E que lá no final do Evangelho de João, já com Jesus ressurreto, lá à beira, numa cena inclusive muito parecida com a cena do chamamento, né? Quando Jesus chamou Pedro para vir e ser pescador de homens, Jesus recria aquela cena no final do Evangelho, já ressurreto, e ele pergunta 3 vezes para Pedro: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E aí existe uma restauração que ela não é só moral, mas Cristo está inclusive restaurando a vocação dele, né? Não é só porque você me negou, porque você caiu num aspecto moral, porque você preferiu mentir. Não é só isso que eu estou restaurando aqui, Pedro. Eu estou te chamando de volta. Eu estou restaurando o seu chamado. Eu estou te dando de novo o comissionamento de que você é aquele que vai liderar a expansão da igreja, né? E Pedro volta a apacentar o rebanho. Ele volta a ser pescador de homens e muito mais forte e alicerçado, né? O amor de Cristo é mais forte que a vergonha e que o pecado de Pedro. Eu acho isso muito lindo, é uma história que eu gosto muito, né? E caminhando para o final, já a gente tem essa ideia de passos claros, né, para a restauração. Então, o primeiro aqui que o reverendo Elben trabalha é o desejo. Você precisa querer, né? Em Filipenses 2,13, o apóstolo Paulo diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer como o realizar. A gente precisa estar conectado em Deus e pedir: Senhor, trabalhe em mim esse querer, esse desejo de ser restaurado. A restauração, ela começa quando nós reconhecemos que nós precisamos ser restaurados. Toda a cura começa a partir do momento que a pessoa reconhece que está doente, né? O segundo tema aqui que o apóstolo, que meu Jesus do céu, que o reverendo Elben César trabalha, é pedir. É, a gente precisa explicitar, a gente precisa dizer, a gente precisa manifestar. O Salmo 40 fala, né? Ele tirou-me do poço da perdição. É uma oração sincera, uma busca perseverante por Deus. É necessário, o apóstolo Paulo fala lá desculpa, apóstolo Paulo não. O apóstolo João, lá em Apocalipse 2, pela voz do Espírito, ele relata, né, que Cristo falando para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde você caiu. A restauração, ela demanda, ela exige um reconhecimento e um diagnóstico espiritual. Um diagnóstico de onde você caiu, de olhar para os seus pecados, para as suas zonas cinzentas, para quem gosta de palavras mais difíceis, para as suas idiosincrasias. Você olha para dentro e vasculha, fala: cara, foi aqui que nasceu isso. Muitas vezes não é só, não é, gente, superficial. Você precisa aprofundar, encarar aquelas coisas ruins de nós que muitas vezes a gente não quer encarar, para reencontrar onde começou. E, Senhor, é aqui que eu tô caindo, é nesse pecado de orgulho, é nesse pecado de não me ver dependente de Ti, não, de achar que eu sou bom o suficiente para resolver tudo na minha mão, no meu braço, Senhor Jesus. É aqui que eu preciso que o Senhor me trabalhe, é aqui que eu preciso que o Senhor restaure. Ele também fala sobre confessar tudo.
não só a ponta do iceberg. Eu acho interessante essa brincadeira que o reverendo faz, né? Confesse o iceberg todo. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. A confissão ela não pode ser parcial, mas ela precisa ser radical. Exponha, se for necessário, envolva outras pessoas, se envolve o seu cônjuge, se envolve, exponha tudo para que você seja 100% restaurado. Isso é muito forte. Não é só o pecadinho, é o pecadão que está por trás, é aquele pecado de estimação. Encara isso de frente, encare as consequências do seu pecado, mas confesse o iceberg todo, né? Renove a sua aliança com Deus, né? É voltar às primeiras obras, é voltar àquele primeiro amor. E deixar Deus no controle de todas as coisas, né? Entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que o mais ele fará, né? A restauração ela não depende da nossa disciplina, mas ela depende da graça soberana de Deus. Então é Ele que vai fazer no tempo dele e restaurar todas as coisas. Porque a gente quer muitas vezes que se a gente peca, dependendo dos pecados que a gente comete, a gente espera que não tenha consequências. E as consequências vão vir. Mas a restauração também vai vir e a gente precisa crer e saber que Deus está trabalhando no tempo dele, né? A restauração é uma promessa, gente. Ela não é uma utopia, ela não é algo da religiosidade para te manter preso, é uma promessa de Deus. O mesmo Deus que chama é o Deus que refaz. A gente viu isso em Pedro, né? Não existe um vaso que esteja tão quebrado que não possa ser restaurado pelas mãos do oleiro. Não importa onde você caiu, não importa onde você foi quebrado ou por quem você foi quebrado. Deus pode te restaurar, né? E aí eu quero com um coração muito humilde, muito pensativo, né? Aqui com vocês, eu quero dizer que o Evangelho não é apenas um poder para a gente começar, mas ele é a graça para a gente recomeçar. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: quantas vezes você se permite ou você se permitiu até hoje ser quebrado e ser restaurado? Quantas vezes você permitiu o trabalhar e o agir de Deus na sua vida? E eu quero que vocês conversem a respeito disso, que vocês espero que vocês tenham sido abençoados com esse vídeo e que vocês, dentro dos grupos pequenos aí dos GCs, que vocês possam reverberar e orar juntos e serem aí alicerce um para o outro nesse processo de restauração do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e a gente se vê em breve. Um beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau.